chegando. Ô Aline, você está em qual parte do planeta Terra hoje? Qual cidade? Estou em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ô, terra boa, Mossoró, viu? De verdade, Mossoró é uma terra muito boa. Desde que eu vim morar aqui, eu não quis mais ir embora. Você é natural daí? Não, você não é natural daí. Você é de onde? Não, não. Eu sou, para falar a verdade, assim, eu sou carioca. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, em Botafogo. Só que eu fui criada em Taperoá, na Paraíba. A terra do filme do Alto da Compadecida. Eu sou criada, Sim. assim, a maior parte da minha vida eu fui criada lá. Que Diga aí. massa. Peraí. E você mora em Mossoró há quantos anos? 7 anos. 8, 7. 7 anos. 7, quase 8 anos já. Nossa, Mossoró é muito top. Agora quente que só a bolacha dos cachorros, né? É a terra, o pessoal fala, né, que é a terra do sol e do sal, o Mossoró. Que massa. Peraí, Ô Aline, Oi. me fala aí, o que é essa carioca criada na Paraíba, não é isso? É praticamente uma paraibana mesmo. Eu me considero muito da Paraíba, até o meu sotaque mesmo já, né, já é paraibano, porque eu fui morar na Paraíba com 5 anos de idade. Então, eu meio que sou paraibana, né? Sim. Com quantos anos de idade você descobriu que você queria ser artista? Você decidiu? Com 5 anos de idade. Eu virei, eu virei a cantora mirim da igreja. A minha mãe era evangélica e a gente sempre frequentava a igreja. E eu descobri assim, eu sempre gostava de cantar em casa, né? Brincando. Sim, Porque quando foi uma noite, eu estava no colo da minha mãe, eu estava dormindo já, e ela disse assim, que eu acordei. Eu lembro depois que eu não estava assim, eu não lembrava que eu estava dormindo e tinha acordado, né? Mas ela sim. disse que ela já faleceu já, e tudo que, né, Deus a tenha. Ela falou que eu acordei do nada, tinha vindo um cara de fora cantar, com uma voz muito bonita, e eu queria, porque queria cantar com ele. Eu acordei, levantei, queria ir. E eu era uma criança muito tímida, mas nessa hora não teve para vergonha, levantei, e aí o pessoal disse, não, traga ela pra cá, naquela coisa criança pode tudo, né? Eu Sim. nem sabia cantar o hino direito, mas aí comecei a cantar lá com ele, assim, enrolando. E aí foi que o pessoal da igreja viu, nossa, ela gosta de cantar, e eu, a partir dali, virei a cantora mirim da igreja com 5 anos de idade. Mas Caramba! aí cantava só em igreja. Mas para cantar em banda, assim, despertou, quando eu ganhei um concurso lá em Itaperoá, que foram 1 mês e meio de eliminatórias, e eu com 13 anos era a pessoa mais, com 12 anos era a pessoa mais jovem do concurso, e eu ganhei de todo mundo. Eram cantores maravilhosos, assim, né? Sim. Até pensei, nossa, foi uma sorte, mas eu acabei ganhando, e nisso despertou o interesse de um dos jurados, que o nome dele é Dida Pachequinho, que eu agradeço muito até hoje a ele, por ele ter me convidado para cantar numa banda dele, Forró Pé de Serra, chamada Forrozão Leve e Solto, no centro lá, né, do interior. E foi a partir daí que eu comecei a cantar, tipo, meio que profissionalmente, né, em banda. Sim. E você ficou quanto tempo nessa sua primeira banda? Você lembra? Nossa, acho que eu passei um ano, assim, acho que foi 1 ano e pouco, porque a banda meio que acabou, assim, porque banda interior é aquela coisa, assim, nas antigas, né? Hoje em dia dá mais certo, mas naquele tempo era muito difícil, assim, ter banda. E aí eu recebi o convite aí quando acabou a banda, tinha muita gente de fora também, muito gasto, essas coisas. Aí comecei a cantar em um grupo de teclado chamado Arco-Íris Musical. Eu já passei por muita banda pequenininha, assim, sabe? Sim. E foi um dos lugares que eu acho que eu mais aprendi, assim. Eu dou muito valor mesmo ao pessoal que toca com grupo de teclado, porque eu já passei, eu sei como é. Por isso que às vezes eu fico triste, né? Que existe muita desvalorização e essas coisas. E eu não, eu dou muito valor, porque realmente naquele tempo ainda aqueles disquetes que colocava dentro, então você não podia errar. Se você errasse o tempo, a música, pronto, não tinha como voltar atrás, né? Então eu dou Sim. muito valor mesmo ao pessoal que toca seresta, que toca com grupinhos de teclado assim, eu gosto de verdade. Ô Aline, quem eram suas referências musicais, assim, cantoras que você, caramba, canta muito, e você se espelhava assim por aquele caminho?
Nossa, assim, de forró, eu sempre gostei muito de, logo quando era mais jovem, né? Eu sempre gostei muito, sem ser de forró, eu sempre admirei muito Ivete. Amo Ivete, Sim, eu acho, gosto muito do jeito dela, espontânea, além de ser uma super cantora. Ela não é, ela é uma, pra mim ela é uma artista completa, Ivete. E de sim, forró, quando eu era, até hoje, claro, amo ela até hoje, só que quando eu comecei assim, uma cantora que eu admirava muito era Solange Almeida, de forró. Sempre sim, gostei muito dela, assim, sabe? Do jeito dela, das músicas, a voz, né? Principalmente quando acho que foi em 2014, 2004, né? Que eles começaram assim, fizeram o primeiro CD, né? Que era a diferença. sim, Eu sim, acho que foi 2004, 2005, eu não lembro bem. E sim. ali já, nossa, que mulher da voz linda. Claro que tem vários outros artistas de forró. Elisa, eu era apaixonada em Elisa. No entanto, que eu sofro até hoje, não gosto nem de falar, porque. E eu tive a oportunidade, e o que eu acho mais legal ainda, é que Elisa, ela é nascida numa cidade perto da cidade que eu fui criada, né, que é Livramento, Sim. e eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, de conversar com ela no tempo que eu trabalhei na mesma empresa que ela. É no entanto que eu dizia assim, nossa, eu via muito quando eu estava em bandas menores, eu via muito ela, ia muito para os shows de Cavaleiros, né? Porque eu amava ela, assim, ia para os Sim. shows, ficava assistindo ela. E quando eu pude conhecer ela e trabalhar na mesma empresa, eu disse, como o mundo dá voltas. Eu nunca imaginei que eu ia estar tipo, do lado dela, podendo conversar com ela. Aquilo para mim, assim, e quando foi para ir para a rodada, ela foi uma das pessoas que conversou muito comigo, me deu várias dicas, me ajudou bastante, sabe? Eu devo muito a ela. Ela me chamou assim num canto e disse: vá-se embora, vá mesmo passar a rodada, sabe? Você merece. Ela também, ela fez com que eu acreditasse que eu poderia ir, sabe? Ela chegou assim, me puxou, porque eu era muito novinha, não sei o que, a gente acaba não tendo tanta confiança, né? Mas Uhum. eu, nossa, era uma das pessoas também que para mim era uma referência, era ela. Quem está aqui é a Lan. Você trabalhou na mesma empresa que a Elisa, você falou. Foi na Padang Produções, no caso. De Forró da Pegação, que eu cantava com o Porra, Pedrinho. que massa. Você ficou quanto tempo no Forró da Pegação? Um ano. Passei um ano lá. No dia que Você eu. nunca. Hã? Pode Pode falar, falar. pode falar. No dia que eu saí de lá, eu saí de 6. No dia que assim eu conversei com o empresário e saí, eu saí de 6 horas da manhã. De 9 horas da manhã, do mesmo dia que eu saí, eu recebi o convite para ir para a saia rodada. Que Foi tão massa. interessante, foi tão. Coisa de Inclusive, Deus. quem tá vindo, eu acho que semana que vem eu vou entrevistar o Alex Padang. Ele tá vindo aqui bater um papo comigo. Grande empresário. Respeito muito, assim, toda a luta, né, desde o início. Toda a história dele. Aline, você nunca, quando você estava lá na pegação, nunca pintou convite assim, ou para você ir para Cavaleiros? Pintou convite para ir para Cavaleiros antes, assim, eu não sei nem se eu vou falar porque foi antes dela ir, né? Antes de Cali, e eu cheguei a receber um convite para ir Sim. para lá. Só que aí eu tava com a minha banda, e assim, tipo, nossa, eu disse até para Dani, nossa, é uma honra mesmo. E, assim, o convite, né? Sim. Eu nunca, acho que eu nunca nem contei isso pra ninguém, assim, tipo, internet, nada não, porque, tipo, eu não aceitei, né? E ela, pra mim, é uma grande cantora também, deu super, eu achei que ela combinou demais com a Cavaleiros da Cali, mas Sim. eu recebi um convite dele, antes dela ir pra lá, e eu fiquei muito lisonjeada, só que eu não aceitei, porque, assim, eu já tava meio que com planos, né? Tanto eu como meu marido, que a gente tava na nossa dupla, Aline e David, é, depois eu respondo aí uma pergunta que fizeram aí nos comentários. Aí eu disse a ele que, tipo assim, não ia dar certo pra mim, porque eu tinha planos, a gente já tinha planos de fazer a minha carreira solo. E eu sei que é muito difícil, sabe? Eu até bobeei um pouquinho, disse, será que eu aceito? Poderia aceitar e tal, mas acabei que a gente teve uma conversa por aqui e eu decidi tentar na minha carreira solo mesmo. Que massa. E como surgiu para você o convite? Porque você ficou conhecida, mais conhecida mesmo, foi na Saia Rodada, né? Que Isso. já vinha com aquele boom de Natália, de Raí, de as outras cantoras que passaram. Como Uhum. surgiu o convite para você ir para o Saia? Um empresário chamado Beto Chacon,
ele gostava muito de mim, ele era empresário de forró da pegação. Sim. E ele gostava muito de mim, tipo assim, na banda, né? A gente sempre foi muito amigo. Aí, eu liguei pra ele, no dia que eu saí do forró da pegação, eu liguei pra ele. Eu disse, Beto, sai do forró da pegação. Aí ele disse assim, homem, peraí, saiu mesmo, saí. De verdade, eu saí. Ele disse, peraí, eu ligo já pra você, daqui a meia hora eu ligo pra você. Aí ligou pra mim e disse assim, Aline, você vai pro ferro na boneca. Aí eu disse, sério? Ele disse, o pessoal do grupo Saia Rodada tá comprando o nome e eles vão montar a ferro na boneca e você vai pra lá. Eu disse, tá bom, Beto, eu confio em você. Aonde você me colocar, eu vou. Beleza. Passou 10 minutos que ele ligou de novo. Aline, você não vai pro ferro na boneca, não. Conversei aqui com os donos querem conhecer você, eles querem que você vá passar a rodada. Eles querem só conhecer você pessoalmente. No tempo, eu era muito boa em rede social, eu era muito ativa. E o pessoal de Saia, no tempo, assim, a banda não era tão estourada como, assim, como é que eu posso dizer? Saia, ela foi muito estourada, né? Com Natália, com Rafi. Depois veio minha amiga Elaine Time, né? Com o Doido de Mossoró também, grande cantor. E foi uma banda muito estourada, muito, né? Uma das maiores bandas. Até hoje, sempre foi, claro. Só que teve o seu momento de queda. E caiu. Como acontece, né? Normal. E eu entrei nessa rodada quando ela estava nesse momento de declínio, assim, de queda. E eles estavam precisando de uma pessoa que fosse boa em rede social também, não só como cantora, como artista, mas que gostasse desse negócio de rede social. Se eu disser que eu fui só porque eu era cantora, não sei o que, não. Eu fui também porque eu tinha esse outro lado. Sim. Aí eles me chamaram, aí fui conversei com o Juninho, e aí acho que ele foi com a minha cara, né? Fui conversar com ele, gostou de mim, deu tudo certo, eu disse, rapaz, eu vou. Agora eu tinha 22 anos, eu era muito jovem, eu era inexperiente também, era muito jovem, inexperiente, mas já vivia pelo meio do mundo, né? Porque eu perdi minha mãe com 13 anos, eu praticamente morei 1 ano sozinha na minha vida quando eu tinha 13 anos. Meu pai nunca me abandonou, mas meu pai trabalhava fora, uma pessoa ia dormir lá em casa, mas eu meio que sou sozinha há muito tempo. Então, eu meio que sempre tive que me virar. Eu trabalho desde meus 13 anos, né? Então, eu sempre tive que me virar. Então, eu era inexperiente, mas eu já tinha muita experiência com o mundo. Então, eu poderia vencer essa batalha de entrar numa banda grande, mesmo com muita inexperiência, mas se eu estudasse muito, se eu me dedicasse, eu poderia. Então, eu aceitei. Foi muito difícil para mim no início, porque eu recebi muito hater por conta de fãs de outras cantoras, porque assim, eles não aceitavam e eu entendia. Aí eu até hoje acho... Oi? Você entrou para substituir a Natália? Não. Eu entrei quando Luciana Lessa, eu entrei muito tempo depois, não era nem pro povo ter pegado no meu pé por causa de Natália ou de quem fosse, não era, porque primeiro eu era muito jovem e outra, fazia muito tempo que ela já tinha saído, já tinha entrado várias outras cantoras. Então eu não fui, tipo assim, a causadora de nada, né? Sim, eu não fui a causadora de nada dela não voltar, ou sei lá o quê. Mas eu recebi uma enxurrada de haters na internet que você não tem noção. Só que assim, do limão, você faz uma limonada. Eu sofria com hater, mas quando é aquela coisa. Tinha muita gente que gostou e teve os fãs, assim, que ficaram chateados, mas eles falavam tanto de mim, mesmo sendo mal, que eles acabavam fazendo o meu nome mais ainda na internet. Sim. Eu ficava muito triste, eu não vou mentir. Isso me fez ficar muito mal. Logo assim... Mas quando eu entrei lá, tinha Jaqueline ainda. Eu fiquei cantando com o Jaque saiu depois. Porque foi assim... Antes de eu entrar, tava Luciana Lessa e Jaqueline. E Raí. Eram 3 cantores. Aí Luciana Lessa saiu, não sei os motivos, pediu pra sair, saiu. E aí ficou Jaque. E aí eu fui. E aí ficou eu, Jaqueline e Raí. Só que quando o Jaque saiu, que ficou só eles viram que não ia mais botar outra cantora, que Natália não aceitou os convites, não sei, que só ia ficar eu, tipo assim, tinha acabado de sair, vamos dizer, 22 anos a gente não é mais nenhuma criança, né? Mas eu tinha acabado, era muito jovem. Então na cabeça do povo vai deixar essa menina velha, sambuda, vai deixar essa menina, só essa menina com Raí
Raí, não sei quantos anos de carreira. Eu já tinha muitos anos de carreira também, mas o pessoal não me conhecia como eu era conhecida, né, como Raí. Mas eu sofri muito no início. Não, a Maria, as pessoas da banda são incríveis. Raí, uma pessoa incrível. Os músicos, os donos, as esposas dos donos, a Yasmin, esposa de Raí, amo, adoro ela. Eles são incríveis, mas eu sofri mais com as pessoas de fora no início, tá? Mas, tipo, acho que nos 6 primeiros meses, que foi meio sofrido pra mim. Gente, quem quiser mandar pergunta para a Aline, manda aqui na interrogação, que já eu faço. Já vi até que mandaram um aí. Eu tinha visto. Deixa eu só te perguntar. Antes você era do forró da pegação, não é isso? Isso. Por que você saiu do forró da pegação? Porque você não saiu para ir direto para o Saia. Teve um motivo. Você pode falar? Eu vou dizer que eu saí por N motivos, né? Porque já faz tanto tempo. E o pessoal lá é maravilhoso também. Também não tenho o que falar. Mas foram N motivos também pessoal, de pessoas, algumas, existiam pessoas lá que não combinavam muito com a minha vibe, assim, eu sou muito tranquila, né? Começou a acontecer algumas perseguições, e aquilo ali não estava dando para mim. E N motivos que eu não. Mas assim, também não foi nada demais, não, sabe? Sim. Mas eu achei que era a minha hora de me retirar e deu tudo certo. Deixa eu só. Fica bem, né? Claro. Deixa eu só responder aqui, que você disse, e talvez tem gente que disse que não sabe porque a Luciana Lessa saiu da saia rodada na época. Eu entrevistei a Luciana e ela disse que estava cansada. Ela não estava se entregando de corpo e alma, assim como ela foi na Calcinha Preta, na Mulheres Perdidas, na Zanzibar e na Saborear, né, na Balancear. Aí ela disse que segundo ela, na minha entrevista, na entrevista que eu fiz com ela, ela disse que quando estava no Saia, ela estava por estar. Não era aquela coisa que ela tinha vontade. Ela disse que eu não estava com vontade de estar lá. Estava por estar. Acho que isso meio que acabou acontecendo comigo quando eu estava no Pegação, por conta desses motivos. Eu também meio que não... Sabe, eu não estava conseguindo me entregar de corpo e alma também. Não adianta realmente, fez certo. Não adianta você estar num lugar que você... Agora, adoro o Pedrinho, né, o cantor de lá. Sabe, não adianta você estar num canto onde você não se entrega, onde você não está tão bem. Realmente ela fez certo. Aline, uma dúvida. Sim. Eu já entrevistei várias cantoras, entrevistei Natália semana passada, já entrevistei a Laine Tine, já entrevistei Deizinha, que passou pelo Saia. Sim. Deixa eu ver se eu já entrevistei mais alguém do Saia, ex-Saia, nem lembro. É que é tanta gente que eu já entrevistei. Aí, desculpa se outra cantora do Saia, que foi do Saia que eu entrevistei, eu não estou lembrado. Mas uma dúvida que eu tenho. O pessoal, o público, queria muito... A impressão que a gente tem é que quem entrava lá, o pessoal queria que fosse uma segunda Natália. Meio que queriam botar uma segunda Natália lá. Meio que não aceitavam que a outra cantora tivesse a identidade dela própria. Queriam a Natália. Isso acontecia com você? Aconteceu muito comigo. Aconteceu. Aconteceu de pessoas quererem que eu... Tipo assim, os donos nunca me forçaram a fazer nada. Os donos nunca me forçaram. Sempre, seja você. Graças a Deus, assim, eles mostravam que gostavam do meu jeito. Diziam muito para eu não mudar, que era para eu ser do meu jeito. E aquilo eu me sentia muito bem. Eles me faziam me sentir em casa. Mas já teve de pessoas de fora de dizer assim, Aline, você deveria usar mais o corpo, não dizendo que é errado fazer isso. Porque cada pessoa tem um jeito, entendeu? Mas é porque, assim, a Natália, ela se sentia bem em usar uma roupa mais curta, até porque a mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Só que eu não, assim, eu queria ir mais para outro lado, eu não conseguia me sentir, tipo, tão bem. Eu até usava roupa curta, mas, tipo, num carnaval, eu colocava um short mais curto, uma barriga de fora, eu colocava. Mas, tipo, todos os shows eu não conseguia, eu achava que não combinava muito comigo, com o que eu queria passar, com o estilo que eu queria. Se fosse o estilo que eu quisesse, eu faria demais. Mas é porque eu realmente não combinava. Não adiantava eu querer insistir, não adiantava eu querer ser ela, porque ninguém nunca vai ser ninguém. Ela é ela. E eu sempre achei que ela deveria outra. Eu sempre achei que ela deveria voltar para a banda. Não dizendo assim, ai, me tire, não. Poderia muito bem ficar na banda e ela voltar, mas eu já cheguei a dizer a Raí, você não combina comigo.
você combina, quando a gente ficava só, quando era nós dois, né? Eu dizia assim, Raí, você não combina muito comigo, assim, nós dois no palco. Eu achava que a gente não combinava tanto. Eu achava assim, eu acho que você combina muito com Natália. Eu acho que Sim, ela deveria voltar. Tipo assim, eu já cheguei a comentar isso, porque eu realmente acho. Até porque eu fico com muita pena quando uma banda estoura com dois cantores, que algum deles sai, eu morro de pena. Eu acho que deveria continuar, né? Que, sei lá, deveriam. Claro que a pessoa não deve ficar na banda se a pessoa não quiser ficar na banda, mas se pudesse ajeitar de alguma forma, eu acho que ela deveria estar, porque ela combina muito com ele. Eu acho que é ela combina verdade. aí assim, no Inclusive, palco. inclusive na minha entrevista com a Deizinha, ela disse que eu fiz essa mesma pergunta, né? Ela disse, Rick, eu dizia que eu não queria cantar o Coelhinho e nem botar roupa de Coelhinho, porque o Coelhinho era a Natália. Não fazia É, sentido eu chegar lá de Coelhinho. eu também nunca botei, não. Eu já até cantei, me arrependo até hoje de ter cantado, porque me criticaram muito. Eu não entrei no palco. Assim, eu já entrei em alguns shows, brinquei com o Rai, eu disse, Rai, não combina comigo, Rai, não dá pra fazer a coreografia com você, não. Meu filho, não dá certo. Mas eu já cheguei a cantar e tudo, assim, a música, né? Porque eu era cantora, eu estava sendo paga também, eu tinha que cantar. Sim, sim. E a dançarina que entrava, entendeu? Mas assim, eu nunca quis ser ela em relação a nada, até porque eu acho que ela é ela, eu sou eu, né? Tipo, o espaço dela, ela quem conquistou, eu acho que ninguém deveria querer parecer com ela. Se você tem que estar no canto, você tem que ser você. Se Tem que entrar ter sua identidade, né? e se entrasse alguma cantora com o mesmo estilo de Natália é uma coisa, né? Que já tivesse aquele estilo, mas você querer, tipo, copiar não é legal, porque a cópia nunca vai ser a original. Então você tem que ser a sua própria originalidade. Eu sempre achei É, muito isso. eu até falei na minha entrevista com a Natália que minha opinião. Uhum. Outra cantora fazendo coelhinho não é coelho, lá do Saia, não é coelhinho, é lebre. Porque o coelhinho é a Natália. É É muito ela, marcante. não. E outra, passou. Eu acho que deveria fazer, tipo assim, cantar outras coisas e quando tivesse o coelhinho, não entrasse nem ninguém. Não Sim. precisava entrar ninguém, entendeu? Bota alguma coisa no telão, botasse ela mesmo, pedir autorização, botar a Botasse a imagem. imagem dela, é. Porque é uma coisa tão, sabe, que não tem realmente necessidade. Mas entendia dos donos quererem fazer, a música foi comprada por eles, então eles poderiam fazer, não estou criticando, né? Eles poderiam fazer o que eles quisessem, botar uma dançarina, botar a cantora, né? Era mais com eles, assim. Você ficou quanto tempo na Saia? 3 anos. Fiquei 3 anos. Eu fui a cantora que ficou mais tempo no Sarra Rodada depois de Natália, foi eu. Foi. E a pergunta que fizeram aí, eu saí porque eu quis. Foi eu que pedi para sair. Ia ser a minha próxima pergunta. Por que você saiu? Foi porque você quis? Porque fizeram essa pergunta nas perguntas aí. As perguntas aqui, eu vi. Eu pedi para sair. Porque foi assim, eu comecei a namorar com o David, né, que é meu esposo, e aí eu engravidei. Quando eu estava no Saia Rodada, eu engravidei. E eu Sim. parei de cantar quando eu estava com 6 meses, que eu tive uns problemazinhos, que eu não estava mais podendo viajar. E aí eles me deram a liberação, mas eles achavam que eu ia voltar. Depois que eu tivesse Larinha, né? É tipo assim, entrei de licença com 6 meses, aí 3 meses até ter ela, mais 6 meses do pós-parto, né? No caso, 9 meses, que eu ia ficar longe. Que era muito tempo, né? Mas fizeram tudo direitinho, me ajudaram, me pagaram, fizeram tudo bem direitinho comigo. E eles achavam que eu ia voltar. Só que aí, eu já fazia tantos anos, desde meus 13 anos, que eu tava em banda, tipo, e assim, já fazia muito tempo que eu tava em banda pelo meio do mundo, né? Que eu já cantei Mauricinho do Forró, Banda Férias, cantei numa banda também que foi muito estourada na Paraíba, Forró Sacanear. Então, eu já tinha rodado muito em banda, muito, e eu não conseguia me fixar na família. Eu já tinha um filho antes do meu marido. Quando eu entrei nessa rodada, mesmo eu sendo muito nova, eu já tinha um filho. Eu tive um filho com 19 anos, que hoje tem 11. E eu tava precisando parar. Sabe quando você precisa ficar com a sua família, mesmo que, tipo assim, eu vou deixar o sucesso, porque essa rodada, tipo assim, eles estavam começando, vamos ver se não sei o quê, né? Mas eu tive que abdicar, às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para poder Sim. você ter outra. Então eu tive que abdicar do Saia Rodada para eu poder passar um tempo com meus filhos, com minha família, com meu marido.
Então foi isso que eu fiz. Por quê? Porque se eu formasse a minha banda, eu ia tocar mais pela região, né? Só se acontecesse estourar. Só se acontecesse estourar, tudo bem, mas eu sabia que isso demora, isso é coisa que demora. Você estourar ou você tocar muito demais é uma coisa que demora um pouco, é um trabalho a se fazer. E foi o que aconteceu. No início, a gente ficou tocando só mais pro Mossoró, depois foi que deu uma expandida. Mas, tipo, eu sempre tocava e voltava para casa, era uma coisa mais tranquila, sabe? Então, cheguei para eles, no entanto que Raí chegou na hora da reunião, Raí não queria que eu saísse. Raí, não, pelo amor de Deus, não acredito não. Outra cantora, meu Deus do céu, Aline, já faz muito tempo que você tá aqui, não saia. Porque Raí, ele é muito gente, muito coração, muito gente boa. Coração. Mas eu disse, Raí, eu preciso sair. Tipo, chegou o momento que eu tô precisando me dedicar à família, pelo menos por um tempo, assim. Não que quando eu, tipo assim, expandir o meu trabalho, eu não vá me dedicar, mas eu tava precisando dessa parada, assim, sabe? E não me arrependo. Não me arrependo. Ó, o Ramon falando aqui, lembrando das nossas resenhas dentro do busão em Natal. Não é meu das antigas, daí sempre de pegação. Ó, galera de Salvador tá por aqui. Daqui a pouquinho eu abro a caixinha de perguntas aqui do pessoal aqui para fazer para a Aline. Aí lembrando, Aline, que como o pessoal, as perguntas é do pessoal que está aí, às vezes o pessoal manda umas perguntas que não deixou o artista confortável em responder. Então você responde se quiser, tá? Ah, tá de boa. Tranquilo. Não é obrigado a responder. Vamos lá. André Ebert mandou aqui, a composição entrou em sua vida, em seu trajeto como cantora, ou desde antes você já fazia composição? Desde antes, eu componho de muito tempo já. Só que assim, eu nunca acreditei. Sabe aquela coisa que você escreve e você não acredita? Aí eu não acreditava. Eu escrevia, deixava de lado, fazia música, perdia, sabe? Escrevia, perdia. Aí eu comecei a achar minhas músicas melhorzinhas. Quando eu entrei em Saia Rodada, eu viajava muito, ficava muito na estrada, eu comecei a escrever quando estava na estrada, para passar o tempo. E aí eu comecei a ver assim, nossa, as letras são legais, as letras são legais e tal. Aí eu mostrei uma composição minha uma vez a um compositor. Quem tá aí é a Cali Fonseca. Beijo, Cali! Olha aí, Cali, um abraço. Acabei de falar. Arrasa demais. Acabamos de falar em você, Cali. Beijo. Aí, o que acontece? Eu conversei com um compositor e ele disse assim, nossa, eu gostei, você tem umas composições legais, sabe? Eu mostrei pra ele deu uma ajeitada e tal. Aí eu decidi, sabe? Eu disse, não, eu vou começar a acreditar nas minhas composições e aí comecei a compor. Nossa, qual foi a primeira composição sua que você gravou? Você lembra? Nossa. Aqui eu gravei em estúdio, né, no caso. Sim. Eu gravei uma que nunca foi nem lançada. A primeira que eu gravei em estúdio nunca foi lançada, que falava até assim, amor, volta pra mim, juro, vou confiar mais em você. Preciso tanto do seu corpo pra me aquecer. Esqueça tudo e vem viver essa paixão. Amor, por um instante magoei seu coração, amor. Sei que errei, por isso te peço perdão, amor. Te amo tanto e não quero te perder. Mas nunca foi lançada, nunca lancei essa música. Tá. André Ebert mandou, o que o Forró da Pegação representou para você como profissional? Foi um grande sucesso. Deus te abençoe. Nossa, representou que eu poderia sair do meu estado, assim, apesar de eu ter tocado em Mauricinhos e Banda Férias, que foi lá em Parelhas, mas quando eu fui para Natal, né, Forró da Pegação em Natal, e eles me ligando, você acredita que quando eles me ligaram para Forró da Pegação, eu era tão matuta, eu sou até hoje, né, mas eu era pior ainda no tempo. Eu disse, não vou nada, em Natal vou nada, não tenho coragem de ir não. Diga aí, eu com medo de, tipo, ir morar sozinha e ficar só, tipo assim, e eu acho que Natal, Forró da Pegação representou muito assim, para eu ter coragem, você pode, sabe? Tem pessoas que acreditam em você, por que você não pode acreditar? Então, acho que Forró da Pegação significou isso na minha vida, sabe? E expandiu meus horizontes também. O pessoal, os empresários lá, o pessoal também muito inteligente, o pessoal da Padangue, né? O pessoal muito inteligente, então significou isso para mim, sabe? Expandir meus horizontes. Que massa, que massa.
Ô, Aline, qual foi uma Hum. das primeiras músicas assim que você gravou lá no Saia? Que foi uma música assim que você, caramba, essa música é legal. Sim, que tipo assim, que fez um pouco do meu nome, né? Para Sim, que mostrar o fez teu trabalho. nome. Isso. A única, assim, não, a única não, eu gravei outras, mas a que eu acho que fez um barulhozinho foi Conto de Fadas. Eu acho que, tipo, marcou a minha carreira lá, assim, para algumas pessoas, né? Até porque é, o Instagram no tempo não era tão forte. Sim, E eu também não me ligava muito, mesmo eu sendo bom em rede social, eu não me ligava em colocar coisa no YouTube. Então era muito pessoal de fora que colocava. Então vai ter pessoas que nem vai lembrar que eu passei pelo Saia Rodada, né? Mas foi para quem lembra, para quem era daquela época assim, de seguir Saia Rodada, foi com a Pifada. E essa música é muito linda caramba, essa sua música. voz é muito gostosa de se ouvir. Ah, obrigada, obrigada. Mas minha voz era muito diferente quando eu cantava no Saia Rodada. Eu evolu, assim, claro, a gente está vivendo e aprendendo. Hoje Sim, eu acho que eu melhorei bastante. A minha voz era bem mais fina. Se você pegar um DVD, você vai ver que é bem diferente. Assim, a gente vai estudando, vai. sim, Sempre, a vida da gente é isso. E eu sempre levei muito isso na minha vida. Pra gente sempre. Eu tenho muita coisa para aprender ainda como cantora, como pessoa, como tudo. Mas eu acho que eu, assim, como é que eu posso dizer? Eu evolui bastante, sabe? De sair massa. rodada pra cá, pra hoje em dia. Como cantora, a voz. Ó, o Henrique Campos mandou aqui. Aline, você teve problema com Jaque Beverly Hills? Porque no DVD de Caraúbas você fala, já cheguei incomodando. Não, não falei isso. Não falei isso. Não, eu não falo, eu nunca tive problema com Jaque. Pelo contrário, gosto demais da família dela e a irmã dela. Nossa, adoro. Até mandar um beijo pra ela. Eu não tive problema com ninguém. Se alguém teve problema comigo, se ela teve, que eu não sei, porque eu adoro ela, adoro a família dela, e eu não falei já, cheguei incomodando. Eu trouxe um bordão que eu já falava em forma da pegação, que era assim, incomoda, velho. Meu batera, incomoda, mas era falando para o batera e não comigo, assim, tipo, você pode até achar que eu posso ter jogado, cheguei incomodando, não sei o quê, mas nunca foi a intenção de falar, tipo, pra ela, nunca. Sim, Até porque eu tô pronta, eu tô fazendo a carreira solo agora, mas eu digo muito, nossa, que estranho cantar sozinha, porque eu não me incomodo em ter outra mulher cantando, ou, tipo, outra pessoa, tipo, cantando comigo. Pelo contrário, eu sempre gostei de ter mais pessoas cantando comigo, sabe? Eu não falo essa frase, já cheguei incomodando no DVD, não. O Henrique está falando ali. Existe essa frase no DVD, pensei que era para cantora. Não, eu não sou pessoa. Quem me conhece sabe, eu não sou pessoa de piada, eu não sou quando eu quero falar alguma coisa. E eu também não sou aquela pessoa, minha verdade, eu vou falar, não. Mas se eu tiver um problema com você, eu vou chegar e vou conversar com você e vou falar para você. Quando eu cheguei, realmente aconteceu. De quando eu chegar no Saia Rodada, ninguém tinha avisado para ela que ia vir outra cantora. Isso aconteceu. Sim, Ela pode ter se sentido incomodada por conta disso no tempo, mas depois, assim, que eu entrei, que ela viu que eu não tinha maldade, eu nunca tive maldade. sim. Eu nunca tive, e se ela acha que eu tive maldade dela, até porque ela saiu depois, sabe? Se ela saiu depois por motivos, a culpa ela saiba que não foi minha. Sempre gostei mais dela, gosto mais dela. A Eu- irmã dela fala direto comigo, é, e eu não sou, em todos os lugares que eu passei, onde você perguntar, eu nunca fiz inimizade com ninguém, pelo contrário, fiz grandes amigos. Eu tenho uma grande amiga de Sarra Rodada que se chama Elaine. Você deveria depois até convidar ela, que ela foi back de Sarra Rodada para fazer com massa. você, que ela é muito massa, uma grande pessoa. Vou chamar E assim. ela me conhece mais do que ninguém, assim. Eu nunca vou tirar onda com a sua cara, com ninguém, porque eu acho assim, que ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem algum problema, você chega pra pessoa e você conversa, mas piada, pra mim, não. Nunca Inclusive, farei. eu falei aqui das cantoras, ex-cantoras do Saia que eu entrevistei. E eu já entrevistei a Jaque também. E tá. Tchau!